Bom dia, pessoal, mais um chimarrão com a Tati e com o João, e eu tenho uma notícia para dar para vocês. Esse ano é a última vez que a gente vai se ver, não vamos nos ver mais esse ano, só No o ano que vem. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o espaço, a gente está no Instituto de Permacultura da Pampa, que completa 20 anos esse ano, completou. Em E na Bagé. Escola Rama de Vida Integral, que também fica aqui em Bagé, na sede do Instituto. Essas são as duas nossas principais estruturas do nosso trabalho. Nós somos os fundadores e mantenedores desses projetos e tem muita coisa para compartilhar sobre eles, não só porque é muito tempo de trabalho, mas porque a gente aborda assuntos muito diversos que têm a ver com o nosso desenvolvimento numa relação harmoniosa com a natureza, podendo ter a natureza como um exemplo, como um quadro de observação capaz de nos ensinar muita coisa. E é por isso que hoje a gente resolveu falar sobre água. Nesse último dia do ano, é importante a gente trazer algumas coisas sobre a água, limpar um pouco tudo que não serve para poder começar o ano mais prontos, mais esvaziados de nós mesmos, mais capazes de receber tudo que esse ano pode nos trazer, se a gente fizer aquilo que a gente conversou na outra live, projetar para esse ano que vem, lançar bons pensamentos, bons projetos para o ano que vem e não procrastinar um minuto, não deixar de fazer nada que vai nos conduzir para a nossa meta. E entrar o ano limpo, né, pessoal? Vou pedir pro pessoal tomar um banho, nem que seja agora, no último dia do ano, para entrar o ano de banho tomado, porque... Se você não tomou banho o ano inteiro, pelo menos hoje... Toma banho hoje. A gente está na fronteira com o Uruguai, aqui onde a gente está, nós estamos a 60 quilômetros do Uruguai. Então quem não conhece Bagé tem que conhecer, porque, ou seja, Nova York, Bagé, Tóquio, esses lugares as pessoas têm que conhecer, né? Então Bagé é um lugar que tem que conhecer. Tem tudo de turismo aqui, várias placas falando em turismo, por exemplo, várias coisas assim, então acho que o pessoal tem que conhecer. E, então nós, para ir para o exterior é fácil, 60 quilômetros a gente já está no exterior, já estamos no Uruguai, né? Daqui até a casa do Mujica está a 400 e poucos quilômetros, né? Então nós já estamos no exterior. Se eu andar mais 500 para o outro lado eu já estou na Argentina, então a gente está numa interface entre dois países aqui. Então nós somos praticamente um instituto internacional. E nós somos cidadãos fronteiriços, ou seja, se o Uruguai nos atacar aqui, os primeiros a ter que defender nosso país somos nós. E tem uma lei sobre isso, sabia? Que todos aqueles que estão numa faixa de fronteira de X quilômetros, onde a gente está dentro, no caso de uma guerra, nós somos parte do armamento. Ou seja, temos que fazer uso do armamento para defender a pátria. Então, se por acaso a gente parar de fazer live, é porque nós estamos em guerra. Graças a Deus, nossos vizinhos são muito amistosos. São muito amistosos, não tem armamento bélico nenhum, não tem nem dinheiro para... O termo mais comum no Uruguai, quando a gente chega na fronteira e esquece documento ou qualquer coisa, ele diz assim, não passa nada, brasileiro, não passa nada. Então, pode passar. Um dia eu estava com a caminhonete carregada de muda que nós tínhamos comprado dentro do Uruguai, tem que fazer todo um compêndio de inscrição, muda por muda, quarentena, não sei quanta coisa, e o cara diz, e o que traz você aí? Eu digo, tenho umas mudas aí para trazer para el viveiro. Não passa nada, tranquilo. Mas isso lembra de uma coisa importante quando a gente já vai entrar no nosso assunto de hoje, que é água. Só fazendo um preâmbulo aqui. É que vocês sabem, a gente tem 6 biomas e dentro desses biomas tem várias micro-regiões, né? Então se eu falar Amazônia, eu tenho lugar na Amazônia que chove 3.800 milímetros e tenho lugar na Amazônia que chove 2.500 milímetros anuais. Só isso já faz muita diferença dentro de um bioma único que pega 9 países na América Latina. Então, quando a gente fala Amazônia também, a gente está generalizando na realidade. E se a gente falar só nos 6 grandes biomas que a gente tem, então a gente já está fazendo uma generalização e está falando de uma coisa muito diversa. Aqui era o Uruguai e com as guerras essa fronteira foi expandida para baixo e nós tomamos uma parte do Uruguai e isso tem o mesmo bioma que a gente está, que é o Uruguai inteiro é pampa. E aqui onde a gente está, da metade sul do Rio Grande do Sul até a metade e um pouco mais para baixo da Argentina é tudo pampa.
Esse tipo, claro, também com as suas variações, né? Então as divisões, na verdade, teriam que ser muito mais por bioma do que por questões políticas, né? Porque a nossa relação climática de plantas, de tudo, tem muito mais a ver com o Uruguai do que com o Brasil. Os hábitos até do chimarrão, a forma de vestir, tudo nosso tem muito mais a ver com o Uruguai. As ruas são parecidas, tudo é muito parecido, muito mais parecido do que com o resto do Brasil. Exato. No entanto, eu posso pegar uma planta da Pampa, entrar no avião, levar para a Amazônia, plantar lá e não tem problema nenhum. E se eu quero trazer uma planta do Uruguai para o Brasil, eu não posso. Tem toda uma burocracia para trazer. Então, o que a gente tem? Fronteiras políticas que não correspondem às fronteiras naturais. Isso. E a água é um desses marcadores de limites, né? A gente tem a água ainda como um lugar de assentamento, ou seja, se eu tenho um rio correndo, se eu tenho uma fonte de água, é muito favorável eu me instalar ali. Um rio marca um lado e outro lado, eu tenho uma margem esquerda e direita, uma margem de cima, uma margem de baixo, e os rios sempre serviram como fronteiras também. Das ou grandes seja, fazendas também na época, né? Olha, até tá o rio, eu fulano, do rio para lá é o Beltrano, né? O rio sempre foi essa interface, vamos dizer assim, né? Entre dois ambientes diferentes, né? Ou dois proprietários, ou dois países. Claro, mas isso seria uma das coisas menos relevantes que a gente poderia dizer sobre um rio ou sobre a água. A água tem para a humanidade, tem para esse planeta uma significação em muitos aspectos, não só simbólicas como práticas, ou seja, a gente sabe que tudo é água, né? O nosso corpo é pura água, não, mas é 70% água, as plantas são a maior parte do seu corpo água e a gente realmente precisa de água. Eu agora vou ficar com 75% de água porque eu estou tomando chimarrão, então quando terminar a live eu já estou com um pouco mais de água. Que é eliminada, porque a gente tem uma relação com a água de fluxo, assim como a água e estabelece um padrão de fluxo no planeta. Então, o ciclo da água mesmo, ele é um padrão de fluxo. A água flui em diferentes estados por todo o planeta, todo o processo de evaporação, de sublimação, condensação, de descarregamento através das chuvas, das tempestades, e depois todo esse ciclo existe um fluir nisso, existe um ritmo, um ciclo que tem a ver com essa natureza da água. A água tem várias naturezas, vamos dizer assim, várias coisas que ela é, né? Assim como a gente, cada um é de um jeito, a água ela é de um jeito e ao mesmo tempo ela é de vários jeitos. A gente não é igual quando tá triste, não é igual quando tá com raiva, não é igual quando tá feliz. A gente é a gente mesmo, mas a gente muda de humor. E a água também. A água nos seus diferentes estados é como se ela mudasse de humor, mas ela continua tendo uma natureza. E uma das coisas que faz parte da natureza da água é ela ser um elemento de purificação. Então tem 3 estados, né? Ou seja, sólido, líquido e gasoso. E o ser humano criou o 4º estado da água, que é a água poluída. Ou seja, nossa capacidade incrível, né, de vida, a gente conseguiu lançar um processo onde a gente conseguiu colocar um 4º estado da água, a água poluída que o planeta não tinha. Então o planeta tem mais isso para fazer, que é restaurar a água, né? Então, em permacultura a gente chama de biorremediação, ou seja, a gente monta sistemas ambientais, ecológicos, para fazer tratamento de água, que a gente chama de biorremediário, ou seja, eu vou pegar essa água poluída e vou transformar numa água limpa, né? Então, esses 3 estados da água, eu tenho uma parte sólida, uma parte líquida e uma parte gasosa. O que a gente deveria era nos tocar e pensar em virar vapor, na verdade, porque um dia a gente vai evaporar, ou seja, nós vamos desencarnar e vamos saber para onde, né? Então seria esse estado da água, o estado de vapor. E como a Tati falou, a água está dentro do padrão, quando a gente estuda os padrões de permacultura, a água está dentro do padrão de fluxo, né? Então tudo que é líquido no corpo está dentro desse padrão. Então se a gente começa a pensar, por exemplo, nas árvores, ou seja, você tem as raízes que puxam água do solo e jogam nas folhas. O desenho das raízes e o desenho dos galhos das árvores são similares. Aí se tu pensares, por exemplo, nas nascentes dos rios até o delta, ou seja, até a parte maior do rio onde desemboca no mar.
Ou seja, eu tenho pequenas ranhuras que são as nascentes, vão se formando, os pequenos riachos formam os maiores rios e desembocam no mar. Esse desenho dessa bacia hidrográfica, ou seja, você vendo uma visão espacial do mapa, você vê aqueles desenhos, todas aquelas ramificações todas, é todo o fluxo de água que está correndo no planeta. Então, já temos dois dentro do fluxo, a seiva, que é líquido nas árvores, e os rios, que têm o mesmo desenho. A raiz de uma árvore, a copa de uma árvore e a bacia hidrográfica têm o mesmo desenho. E quando você olha o corpo humano, nós temos pequenas veias nas pontas dos dedos e o coração seria o delta do rio, onde tem um fluxo maior de sangue, as veias maiores, etc. E aqui também corre o sangue, então é fluxo. Ou seja, então nós temos três ambientes, a seiva, o sangue e a água. São todos dentro do padrão dendrítico, ou seja, do padrão de fluxo, de circulação. E aí, a outra questão que a gente projeta, ou seja, que a gente expressa na nossa vida são as cidades, né? As cidades hoje estão todas infartadas, as cidades todas hoje estão trancadas em função da quantidade de veículos que está além da capacidade das vias. E o nosso descaso com o solo está fazendo a mesma coisa, ou seja, nós derrubamos as árvores, estragamos o solo e esse escorrimento desse solo foi para dentro dos rios e infartou os rios. Então, as nossas ações no ambiente natural e as nossas ações na cidade são iguais. E a maior parte das pessoas estão morrendo de quê? De infarto. Então, tudo está conectado. Quando as pessoas falam, legal, vamos fazer conexão com a natureza, sim, até onde você enxerga isso? Ou seja, essa conexão que a gente fala, ela vai muito além do que a gente imagina, porque tudo que nós expressamos, o ambiente que a gente vive e como a gente expressa nesse ambiente, reflete como a gente pensa, como a gente sente. Então a água tem essa relação muito direta. Isso mesmo. E se a gente criou esse estado de água poluída, fica um pouco óbvio, a gente tem que ser honesto em dizer, quem é o sujinho da história toda nesse planeta? Porque a água limpa, a gente vai lá, toma um banho e se limpa, ela limpa os corpos, ela é o solvente universal, ou seja, ela vai diluir as coisas. Quem é o sujinho? Nós. Porque se a água está suja dessa maneira, ela não foi criada assim, ela é um elemento de purificação. E se a água está nesse estado, e se nós criamos essa condição para os rios, para os mares estão tapados de lixo. Se alguém, que somos nós, criamos essa condição, o sujinho somos nós. Somos nós que estamos mobilizando a energia purificadora da água, que tem a ver com a sua propriedade de ser um solvente universal e tem a ver com o que o João falou, que é fluxo, porque o movimento é capaz de demover energias e coisas que precisam girar, vamos dizer, precisam se movimentar para serem transformadas ou limpas. Por exemplo, vocês já viram aquele vórtice que faz na água, aquele redemoinho? Aquilo se forma naturalmente nos cursos d'água. Se você observar um rio, você vai ver que ele corre, em alguns cantos existe aquele redemoinho. No mar existem grandes tufões, grandes redemoinhos de água. Quando a água desce pelo ralo da pia, ela naturalmente dá essa volta e gira. Isso faz parte de uma propriedade da água que chama a matriz circular da água, que faz com que tudo que a água faz seja em movimento circular. Nesse redemoinho, bem na ponta dele, a força centrífuga e a força centrípeta atuam ao mesmo tempo. Ou seja, existe uma expulsão de água ali na ponta e existe uma convergência de água ali na ponta. Isso é uma das coisas capazes de eliminar algumas bactérias da água. Hoje se sabe isso, tem garrafinha que você gira, tem até regador de plantas que a água sai espiralada assim para criar esse efeito curativo na água. Então, vocês vão ver que tudo na água tem a ver com essa dinamização capaz de limpar e de purificar. Então, a gente, para se importar com a água e cuidar da água, é óbvio, isso eu nem sei, talvez precise falar, mas não deveria precisar dizer que nós não podemos estar jogando nosso esgoto na água sem tratar, que a gente não pode jogar nosso lixo na água e nos mares, que a gente não pode atirar uma coisa num rio e só porque ela desapareceu da nossa frente a gente achar que aquilo foi
bombardeado, sumiu, desapareceu do universo, aquilo só mudou de lugar e só desapareceu da sua vista, não desapareceu do planeta, aquilo está indo causar um problema lá embaixo. E a gente também tem que pensar que precisa se limpar interiormente. Quem ama a água não pode mentir. Quem ama a água tem que estar preocupado o tempo todo em se melhorar, em limpar as próprias sujeiras internas, não só físicas, mas emocionais e mentais. Então, tudo isso tem a ver com água, tudo está conectado e está relacionado a esse fluxo e a esse poder de transformação da água. Se a gente tiver num estado que o nosso corpo físico nem está muito sujo, vamos dizer assim, suado ou cheio de terra, que você estava lá fora, qualquer coisa assim, e você tiver preocupado ou qualquer coisa desse tipo, entrar embaixo de uma cachoeira, entrar embaixo de um chuveiro, você muda na hora. Muda a energia eletromagnética do nosso corpo, mergulhar na água, simplesmente isso. Então existe na água um grande poder de limpeza, de cura, de transformação e de fazer as coisas fluírem. E a partir dessa visão, dessa compreensão da água, a gente pode fazer muito mais pela água e por nós mesmos, porque a gente vai aprender também a fluir, a gente vai aprender também a se purificar, a gente vai também aprender a se movimentar de forma que a gente melhore em cada movimento que a gente faz. Porque a água, como a Tati falou, que é a matriz circular. Então, se vocês olharem nos rios onde corre água, como é que é a pedra nos rios? Ela é toda arredondada, certo? Que a gente chama de pedra rolada. Por quê? Porque o rio faz todo o movimento circular e a água toda que vai passando nessas pedras vai comendo. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, todas as pedras que estão dentro dos rios, você vê que ela tem uma forma arredondada, que a gente chama de matriz circular da água. Tem um estudo profundo sobre isso. Da mesma maneira, se a gente olhar um rio, por exemplo, e você vai ver que quando o rio faz uma curva, certo? Do lado que ele está fazendo a curva, a força centrífuga para fora aqui, né? Ela está desbarrancando esse lado do rio e concomitantemente ela está depositando desse outro lado. Então, de um lado do rio a água come e do outro lado do rio ela deposita. Seja aqui, seja em que lugar você estiver, sempre tem esse padrão. Por isso que em permacultura a gente estuda os padrões naturais, porque eu preciso entender como a natureza se expressa em toda a sua instância, em toda a sua magnitude, para eu poder projetar sobre o terreno, sobre os espaços. Ou seja, eu preciso fazer uma leitura realmente da realidade do terreno para poder pensar sobre o terreno, para poder trabalhar a partir do terreno, não das coisas que eu sei, e sim como a natureza se manifesta. Então todos os rios fazem isso. Na Amazônia eles têm que mudar de lugar os rios navegáveis, obviamente, mudar de lugar os como é que chama aquilo? Os faróis, né, que orientam os barcos na noite, né, nos rios amazônicos, porque a cada 3, 4 anos o rio muda, ele vai mudando a conformação em função de que ele vai mudando a margem. Então um lado da margem cresce para dentro da água e o outro lado avança dentro da floresta, né? Isso você vai ver em qualquer lugar. Todas essas coisas, né, são interessantes a gente estudar, porque no momento que você começa a observar e aprofundar, você começa a ver que tudo tem uma certa matriz. No caso da água é a matriz circular, é a matriz que está dentro do que a gente chama de fluxo, ou dentro do padrão dendrítico. O padrão dendrítico é o padrão de fluxo, a seiva, o sangue e a água. Essa redondeza da água, a água é redonda, essa coisa de bola da água nos ensina muita coisa. Por exemplo, tudo que a gente tem para fazer em termos de sustentabilidade e manter a disponibilidade de recursos reside em criar um tipo de produção circular, uma produção redonda, onde as coisas entram e se integram no sistema e depois não sai fazendo estrago por aí, mas aquilo é processado e se reintegra no sistema. Então essa coisa redonda, essa coisa circular tem tudo a ver com a criação de uma vida sustentável. O que acontece nas cidades? Não se fecha nenhum ciclo. Tudo fica espalhado para qualquer lado, faz qualquer caos. E o que acontece? Os sujinhos começam a espalhar as suas sujeirinhas
para todo lado. Quem tem que lidar com isso? A natureza. É a natureza que está tentando processar o veneno que a gente coloca na comida, que está tentando limpar o rio, tentando correr, tentando circular com toda a carga de esterco e de lixo que a gente coloca nele. E a natureza não desiste nunca do seu propósito. O que a natureza veio para fazer, o que a água veio para fazer, ela vai fazer até o fim, não importa o quanto a gente contamine ela. E nós não olhamos para tudo isso, nos chamamos a nós mesmos de Homo sapiens sapiens, que significa o homem que sabe, ou o homem sábio que sabe que é sábio. Olha como a gente se chama. Muito sabido. A gente se observa dessa maneira e talvez esteja faltando observar o que é que o resto das coisas está fazendo. Então a gente quis trazer e falar da água hoje, porque é o último dia do ano e o que a gente tem para pensar é nos reinos da natureza. O que a gente tem para olhar é sair do egocentrismo de que nós somos o Homo sapiens sapiens, de que nós estamos no topo de alguma cadeia alimentar. Isso é outra invenção da nossa cabeça. Nós somos os frágeis, nós sempre fomos os comidos e a gente arranjou soluções de opressão até sobre a natureza para superar isso, de dominação, e nós não precisamos mais fazer isso. A gente pode começar a construir paisagens, a gente pode começar a construir uma vida em harmonia com a natureza. A coisa mais importante é para nós, de deixar como mensagem no último dia do ano, é: vamos olhar para os reinos da natureza, vamos olhar para a água como esse elemento purificador, redondo, com essa matriz circular, com essa capacidade de fluxo, com essa capacidade de purificação. Tomar um banho com essa consciência. Eu não tenho um dia, no verão eu devo tomar mais ou menos uns 5 banhos, graças a Deus a gente pode gerenciar a nossa água, a gente faz um gerenciamento circular da nossa água aqui dentro, e não tem uma vez que eu não abro uma torneira ou não abro o chuveiro, eu sinto gratidão, porque aquilo que a água vai fazer naquele minuto é quase um milagre. É quase um milagre. Ela vai mudar a minha energia eletromagnética, ela vai limpar a minha mão que estava suja de terra, ela vai aproveitar para entrar num sistema de saneamento, quando ela sair ela vai realizar outros trabalhos. A água é pura energia, cada vez que ela se movimenta ela realiza um trabalho. Quando chove com tempestade, gente, quando chove com trovão, ocorre uma reação química na atmosfera junto com a água, e esse nitrogênio que está na atmosfera, a atmosfera é 78% nitrogênio, é o gás mais abundante na atmosfera é nitrogênio, e é um elemento que a gente precisa muito na agricultura. E quando chove com raio, o nitrogênio é fixado no solo, chove nitrogênio, literalmente. Por isso que a água da chuva é tão vivificadora, né? Por isso que a gente vê que depois da chuva as plantas dão um salto, mesmo quando a gente irriga aqui, que a gente irriga no verão a cada 3 dias, a horta, enfim, mas quando chove você vê que a planta muda, por causa do fenômeno que a Tati está colocando. Isso, os agricultores sempre falam assim: nossa, depois da chuva fica tudo super verde, porque cai um nitrogênio que vai ser disponibilizado de forma lenta, na medida que a planta precisa. No outro dia, com a ajuda dos micro-organismos, a planta viceja. Depois seria o maná do solo, mais ou menos assim, né? O nitrogênio. Então tem muito pra gente saber, pra gente estudar sobre a água, mas a gente tem uma mente fragmentada, uma educação fragmentada, onde cada um estuda a água de um jeito. Uma pessoa especialista em saneamento, não adianta ser especialista no saneamento sem saber todo o contexto da água, tudo que ela traz como informação, como arquétipo. Por que que a gente batiza as pessoas na água? Por que que a gente usa a água quando a gente quer iniciar alguém numa nova vida? Por que que quando a gente nasce de novo, a gente nasce da água? Por que que todas as mitologias do mundo, por que que todas as cosmogonias de onde surgiram a nossa história surgem da água? Você tem várias histórias assim: o espírito pairava sobre as águas, existia um grande lago. Todos os povos começam as suas histórias de criação a partir da água. A água como nascedouro, né? A água como esse berço onde tudo dele vem, né? E o planeta é mais água que terra também, né? Tomando meu mate. Mas então, é muito interessante, porque a gente, quando começa a ver a história da água, ou seja, que a água também é um elemento mineral. É comum o pessoal dizer: vou tomar água mineral, mas a água é mineral. A água é do reino mineral. Toda água é mineral, certo?
As águas que é vendidas como água mineral é água que tem mais minerais, mas na verdade toda água é mineral porque ela é do reino mineral. A única água que não tem nada de mineral é a água destilada, essa que a pessoa compra no posto para botar na bateria. Né? Mesmo a água da chuva, que as pessoas acham que não tem minerais, não é verdade, ela está carregada de minerais porque tem micropartículas, por exemplo, que saem do deserto do Saara e já foram encontrados na Amazônia. Então, pó, né, que tem partículas com fósforo, com elementos químicos que estão no ar, nós estamos falando em nanopartículas. Quando chove, isso desce. Não vamos nem entrar em poluição para a gente não ficar triste no último dia do ano. Mas vamos falar das coisas que tem no ar que são positivas. E depois você tem, quando a planta exuda, as árvores exudam, ou seja, está transpirando, evapotranspirando, ela está liberando, como a pessoa toma o floral, né? Ou seja, que é uma gota da essência da planta. Essas plantas todas largaram sua essência no ar. Então, quando chove, o que acontece? Isso cai. Então, é uma bênção a água da chuva, porque ela está carregada de partículas de plantas que liberaram do seu corpo e jogaram no ar. Eu não posso dizer que a água da chuva é igual à água destilada. Não é, porque ela está carregada de outras coisas, microporos, pólens, micropoeiras e toda essa parte mais sutil das plantas que as plantas estão exudando. A gente coleta a água da chuva aqui nos prédios e usa também dentro das casas, dependendo, às vezes estamos usando água do poço e às vezes estamos usando água da chuva, né? Ou água da nascente, depende da situação, do momento que a gente está vivendo. Nós temos mais de uma entrada de água aqui no sítio, né? E a água você consegue imprimir na água uma mensagem, como foi o trabalho do Emoto, para quem nunca leu, Mensagens da Água, vale a pena ler, onde ele imprime na água energeticamente, por isso que tem essas religiões que fazem imposição de mãos na água, e a água fica cheia de bolinhas, etc. A água consegue receber facilmente uma energia. Então o Emoto fez um trabalho muito interessante, a Tati vai contar um pouquinho para vocês. A gente vive num universo sensível. Sensível não é a pessoa que chora por qualquer coisa. Sensível é uma coisa que pode ser impressionada. Quem chora por qualquer coisa é bobo. É verdade. Mas às vezes a gente chora por qualquer coisa, né? Filme triste, eu choro todos eles. O mundo é sensível, ele é impressionável. Ou seja, o nosso olho ele pode se impressionar com a luz, o nosso ouvido com o som, nossa pele pode ser impressionada pela temperatura, nós podemos nos impressionar com uma história, ou seja, aquilo movimenta algo em nós, aquilo altera algo na nossa percepção. Os animais são impressionáveis e as plantas são impressionáveis e obviamente que a água é impressionável, ou seja, ela pode receber uma impressão, uma informação que eu falo para ela, que eu coloco nela. Então, não é a mesma coisa uma água que você vai tomar, que você pega da torneira e você tá xingando, e você tá bravo, e você tá na cozinha cozinhando de qualquer jeito. Aquela água não é a mesma água que se eu orei em cima daquela água, elas são águas diferentes. Por quê? Porque a água é impressionável. Muito simples, não tem nenhum mistério, nenhum truque. Isso é um trabalho que o Masaru Emoto trouxe, né? Muita gente gosta de falar que o trabalho dele não é científico, e eu gosto sempre de lembrar que a ciência nada mais é do que um método bastante limitado de investigação da natureza. Lembrando uma coisa que o Fukuoka sempre gosta de dizer sobre a ciência, que ele diz que a ciência é por princípio e por definição analítica e dissociativa, ou seja, ela separa as partes para conseguir enxergar. Portanto, ela é também, por definição e por contexto de definição mesmo do que ela é, incompleta, porque as coisas funcionam agregadas, as coisas funcionam juntas. Eu posso pegar um sapo, abrir ele, matar ele, dissecar, entender que ali tem um coração, tem uma bexiga, tem uma pata, tem um olho, tem um cérebro, mas eu não entendi o sapo, eu entendi as partes do sapo. Então é importante entender que esse é o método científico. E as críticas que tem ao trabalho do Masaru Emoto
São críticas dissociativas porque a gente estuda, como falou, as coisas todas separadas. E aí uma pessoa que estuda através do método científico dificilmente consegue aprender como é que as coisas funcionam a partir de uma visão integral, o que é uma ilusão, porque tudo é integral. Esse planeta é inteiro, o fluxo da água é inteiro, nosso corpo é uma coisa inteira e isso tudo funciona quando está com as suas partes conectadas. E a água é uma grande ligador, é um grande unificador desse planeta. Ela corre por todo o planeta. Então, essa chuva que caiu aqui não é a água só que estava aqui, é a água que circulou por todo o planeta. Existe um ciclo planetário da água. Então, por exemplo, foi encontrado há pouco mercúrio numa glândula mamária de um urso polar. Como é que esse mercúrio chegou lá no Polo Norte? Ou seja, um peixe contaminado, por exemplo, com mercúrio na Amazônia, de onde estava extraindo ouro, chegou até a margem do mar, ou seja, no delta do rio, foi comido por um peixe marinho e por aí foi até chegar lá. Isso tudo veio por esse veículo, a água como um condutor. Então tudo está interligado, né? Nessas interligações a gente tem uma parte extremamente importante, porque toda a nossa indiferença, toda a nossa irresponsabilidade com relação à água faz com que a gente polua rios e mares. Temos falado muito e ouvido vocês sobre essas questões todas, como aconteceu em Mariana, como acontece em toda hora, os assoreamentos dos rios e assoreamento absurdos, como foi de Mariana, só que os rios estão sendo assoreados há décadas, mas a gente não se dá conta que tudo isso está indo para o mar, ou seja, nós também estamos assoreando o mar, também estamos mudando esse comportamento de todas essas espécies marinhas que a gente nem sabe todas ainda, né? Então, quando a gente fala de educação, né, quando a gente trabalha nos cursos, a gente pergunta qual a educação que a gente está tratando, de que nós estamos falando, como estamos falando de educação. Porque hoje o modelo é a pessoa tem um diploma de uma determinada coisa e não importa o resto, ou seja, nós estamos completamente separados, como a Tati falou da ciência. Então eu pego um tema e estudo aquele tema. E o que aconteceu com a água? Dividimos ela praticamente em 4 partes. Como a Tati falou, o sanitarista, o oceanógrafo, ou seja, eu vou dividindo uma coisa. Então cada um estuda uma parte e a gente vai se perdendo do todo. E o todo somos nós em relação a todo esse resto. Então parece que o problema não é meu. Eu jogo uma tampa aqui no rio e ele vai matar um peixe lá na Patagônia. Ou seja, a gente não tem essa relação, a gente não consegue ver isso, né? E não se promove isso, ou seja, esse assunto não chega, na verdade, para as pessoas. Chega uma vez por ano na Semana do Meio Ambiente. Exatamente. E a gente tá tão louco, tão os sujinhos, a gente tem uma sujeira intelectual, infelizmente, tão grande, a gente Sujeira precisa intelectual, nós desaprender muita coisa, porque tá com sujeira intelectual a ponto de quiseram abrir aqui uma mina de chumbo, extração de chumbo a céu aberto. Não pode ter coisa mais detonante do planeta do que isso. Vocês sabem que chumbo acabou com o Império Romano, vocês sabem que chumbo é um dos metais pesados mais problemáticos que a gente tem. Quem se maquia aí com batom e bota esmalte, isso tudo é cheio de chumbo. Isso se acumula no nosso corpo e leva da demência até a outros problemas. Um detalhe só, o chumbo, o problema do chumbo, por ser metal pesado e ficar no nosso organismo, é o que a Tati falou. É importante saber isso. O chumbo traz demência, pessoal. Demência é complicado. Então tem que ter muito cuidado com isso. Todos esses materiais de pintura, a maioria tem chumbo. Tinta de cabelo, a maioria tem chumbo. E já está provado isso, né? O chumbo, a gente fala, pesa como chumbo. O chumbo é uma coisa, um elemento, um mineral que Deus colocou aqui para nós, que ele pesa, gente, como diz aqui na fronteira, pesa para baixo. Então ele se fixa no nosso corpo, ele fixa a tinta no cabelo, para quem pinta o cabelo, ele tem esse efeito. E isso tudo era para contar que a gente está com essa sujeira intelectual a um nível tão, tão alto, que aqui então foram abrir essa mina do carvão, que estamos... Não, de chumbo. De chumbo. De carvão já está aberta, já está poluindo. Há anos. Então estamos na briga do chumbo. Uma mina a céu aberto, tem vários tipos de mina, essa é daquelas, o pior tipo possível. E um dos argumentos das pessoas que queriam abrir a mina era que o rio, que é um rio maravilhoso que tem aqui, chama Camaquã, o rio ia levar a sujeira da mina, que não tinha problema nenhum.
E eu falei assim, não, pera um pouco. Vai levar pra onde? Em pleno século XX, a gente não entendeu que o rio, ele é um vetor, que ele leva as coisas, que ele vai fazer o quê? Ele vai dispersar todo esse resíduo de chumbo e vai levar a sujeira dos sujinhos, que somos nós, para todos os outros lugares, para todos os outros reinos da natureza. Aqui, se essa mina fosse aberta, graças a Deus, eu acho que não vai ser. Você teria todas as pastagens a quilômetros de distância contaminadas, você teria todos os cursos de água a quilômetros dali contaminados. E tem uma educação que alguém acha que um rio pode sumir com as coisas. Você vê que é tipo uma coisa assim... Um passe de mágica. Da mágica lá do século não sei quando, onde a gente achava que essas mágicas aconteciam. Então tem um rio, eu jogo aquilo desaparece. Então a gente tá com uma sujeira intelectual sim, a gente tá com um problema educacional muito grande, não só porque a gente dissocia as coisas, mas porque mesmo no nicho, mesmo naquele pequena informação, a gente não consegue compreender as coisas. Então a gente precisa olhar tudo num contexto mais amplo, ver as conexões e ver que a água é esse grande ligador, esse grande unificador das coisas no planeta, e enquanto ela circula, ela limpa, ela purifica não só os pensamentos, não só a energia eletromagnética do nosso corpo, mas bactérias, metais, tudo isso a água está trabalhando e mexendo. Então a água está fazendo um trabalho que a humanidade inteira nunca fez. E está fazendo por séculos e séculos, amém? E a gente não para agradecer diante de um banho, não para agradecer diante de um copo d'água, dizer você é a grande trabalhadora desse planeta, trabalha quieta, tirando quando dá uma chuva, a água está gritando aí, mas é um elemento para a gente olhar, a gente aprender com ela. E eu acho que realmente no último dia do ano a gente deveria pensar nisso. Como é que a gente vai fluir melhor em 2021? Como é que a gente vai olhar para os reinos da natureza com mais pureza, com mais limpeza para compreender eles melhores? Se a gente vai ou não vai tomar aquela decisão de limpar aquele hábito que a gente não quer mais ter. A água ajuda nisso. Se você tomar um copo d'água e desejar isso, isso pode já mudar na sua vida um hábito ruim que você tem. Então como que a gente vai viver melhor? Com a ajuda da água, com a ajuda dos reinos da natureza. Então é muito importante a gente pensar nisso no último dia do ano, fazer nossos projetos e incluir a natureza neles. É ou não é? Interessante porque quando a gente toma banho, geralmente diz assim, me sinto novo, estou renovado. Ou seja, esse é o ponto fundamental da água, né? Porque às vezes você está suado ou só quer tomar um banho, relaxar, etc. Então, quando você toma banho, como a Tati estava colocando há pouco, você tem uma mudança energética, ou seja, a energia da água passou por teu corpo e trocou a tua energia. E a gente faz isso mecanicamente, né? Quando deveria fazer agradecendo. A gente sempre que toma banho aqui agradece porque a água passa por ti e te renova, passa por ti e te traz uma vitalidade. Passa pelo teu corpo e tira os miasmas, limpa o teu corpo num plano físico e num plano etérico. Essa é que é a verdade, ou seja, é provado isso, hoje dá para falar dessas coisas, porque tem várias formas de medir esses campos de energia que a água traz, principalmente, obviamente, se for uma água de uma nascente, uma água melhorada, que não está passando por tanto produto químico como na cidade, mas mesmo assim, né, é importante. Então, quanto mais a gente se aproxima do simples, quanto mais a gente se aproxima do que é natural, mais você tem possibilidade de despertar em ti e nos outros um processo de visualização das coisas como elas são, buscando a realidade das coisas como elas são. É isso aí. Quando a gente vive no campo, a gente pode ter mais contato com a água, um contato mais real. Na cidade, a gente acha que a água é só alguma coisa que sai da torneira e desce pelo ralo, né? É uma visão bem estreita do que é a água. E a gente pode ter esse relacionamento não só com os elementos todos da natureza, mas com a água. A gente vai fazer um workshop, quem quiser participar, a gente vai falar de água, vai falar um pouco também dos sistemas de saneamento, vamos aprender como é que a gente pode, quem tem a possibilidade de limpar a sua própria água, assumir essa responsabilidade. Quem está na cidade defeca ali e aquilo vai, tem lugar que tem saneamento, tem lugar que não tem. Mas quem está no campo, quem pode cuidar da água um pouco melhor através de um sistema de saneamento ecológico, a gente vai falar disso também. A gente sempre traz elementos sobre a água, porque a gente acha que não vive sem dormir. Se começar a ficar dias sem dormir, começa a ficar meio
meio zoró, né? Começa a ficar meio mal, precisa dormir. E a mesma coisa com a água, mesmo nos lugares muito secos, nos lugares muito desérticos, pelo menos as extremidades procura se lavar, os pés e as mãos, quando tem pouca água. Por quê? Porque nas extremidades a gente tende a ter um acúmulo maior, uma estagnação maior de energia. Então, pelo menos lavar os pés, né? Se você está num lugar que tem pouca água, pelo menos lavar as mãos. A gente não vive sem água, como não vive sem sono, como não vive sem ar, e a gente tem que lembrar mais disso no nosso dia a dia, porque quanto mais a gente olha para uma coisa, quanto mais atenção a gente dá para uma coisa, mais a gente aprende sobre ela e mais a gente ama ela também. Ficou a dica aí então, pessoal, quem Fica não é muito chegado em banho, lave pelo menos os pés, tá bem, pessoal? Tá para entrar o ano novo com o pé limpo, pelo menos o pé limpo, tá Lave bem? os pés e as partes, pelo menos. E vamos pensar que isso traz uma limpeza mais profunda também no nosso ser e cria um 2021 melhor para todos nós. Um excelente ano novo para vocês. Água é vida, água é energia e vamos entrar o ano novo com muita fluidez da água, muita pureza da água, muita redondeza da água. Vamos ser mais circular, vamos fechar os ciclos com muita transparência, com muita clareza mental. Tudo isso tem a ver com a água. Eu desejo para vocês um 2021 de transparência de vocês com vocês mesmos, de mente clara, de coração limpo, onde os projetos de vocês possam fluir, se realizar. Em cada veiozinho que os seus projetos de vida caminharem, eles irriguem outros campos e a vida de outras pessoas. Então, um excelente 2021 para vocês, com muita água boa, com todos os elementos da natureza, iluminando a vida de vocês, com a energia divina no nosso coração, na nossa mente, pra gente seguir em frente, porque é uma dádiva estar vivo e a gente precisa aproveitar esse tempo. É isso, pessoal, e essa é a nossa última live esse ano, nós não vamos mais fazer live esse ano. Um beijão, até o ano que vem. Até o ano que vem.